Chegamos ao último sermão desta série que fala sobre a mortificação, de acordo com o que Paulo ensina aos Colossenses, no capítulo 3, versículos de 5 a 11, que diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você vai a uma loja de roupas, qual é o primeiro critério que você usa para escolher suas roupas? Eu quero que você imagine uma grande loja de roupas e você vai geralmente em direção, quando você vai comprar uma roupa para você vai em direção a um lugar da loja. Isso é orientado inicialmente pelo seu gênero, ou seja, se você é homem ou mulher, então você vai escolher roupas apropriadas para homem ou para mulher. Depois, uma vez naquela seção masculina ou feminina, aí sim você pode observar mais a idade, ou seja, a roupa que se adequa mais à sua idade. E se você está olhando para o seu guarda-roupa, se você está olhando para as roupas que você já possui e você quer escolher uma roupa para fazer algo, bem, os seus critérios também mudam. Eu acredito que eles se afunilam, apontando, por exemplo, para o clima, se está quente ou se está frio. Você também usará roupas de acordo com aquilo que você acha mais apropriado. E, por fim, a ocasião, se você vai ficar em casa, se você vai sair, se vai sair com os amigos ou se vai para o trabalho. Então, existe existem vários critérios que mostram que as suas convicções te ajudam a escolher suas roupas. Mas, observe, isso não quer dizer que as roupas tenham poder para mudar você. As roupas, elas podem explicar um pouco a respeito da sua qualidade, a respeito das suas características, de quem você é, mas elas não têm poder algum para mudar você. Ela não tem nenhuma capacidade de fazer isso. Todavia, a Bíblia fala de uma roupa que é poderosa, não só para influenciar, mas para mudar quem você é. Esta é a roupa que Cristo te dá. Ela muda quem você é. Esta roupa que Cristo dá tira a roupa do velho homem. Jesus Cristo tira a roupa do velho homem e coloca a roupa do novo homem. Novamente, esta é uma roupa poderosa. É uma roupa que o homem não pode ver com os olhos. É uma roupa sobrenatural dada por Jesus Cristo, quando Ele te despe, quando Ele tira a roupa do velho homem e coloca a roupa do novo homem. Observe o texto que nos diz assim: uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Este texto é uma das bases do Evangelho. Este texto é muito importante porque ele fala a respeito do milagre da salvação. Milagre este que ensina que Jesus morreu não apenas para perdoar seus pecados, mas também para transformar sua vida. O Evangelho, lamentavelmente, ele tem caminhado muito para esta linha de que se Deus perdoa todos os seus pecados, você pode viver do jeito que você quiser, mas esse texto mostra que não. Jesus Cristo não morreu na cruz apenas para perdoar seus pecados, Ele também fez uma obra completa, Ele também morreu para transformar sua vida. Por isso eu quero te convidar a viver na moda cristã. Isso mesmo, viver não na moda cristã, que eu falo a moda evangélica. Eu me refiro a você viver na moda cristã, de acordo com Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso porque você já se despiu do velho homem. O texto diz: vos despistes do velho homem. Bem,
eu gostaria de ir para a aula de português. Eu não gosto muito de olhar nesse âmbito, mas é totalmente necessário para que você tenha uma boa compreensão do texto. Para isso, nós vamos olhar, por exemplo, esta palavra despistes. Observe bem. Esse está na segunda pessoa do plural e geralmente no nosso linguajar nós não usamos a conjugação despistes, mas aqui ele está falando de despiu. Você se despiu, vocês se despiram do velho homem. Está no passado e de modo completo. Observe que esse despistes é algo que já aconteceu. Não é algo que acontece todos os dias, é algo que já aconteceu, e aconteceu de modo completo, é algo que já foi encerrado, foi completado, não é um processo. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é: você já se despiu de toda prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza. Você já se despiu de toda ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena e a mentira. Ele ainda diz: você já se despiu de toda obra que traga a ira de Deus sobre você. Você já se despiu de toda obra em que andava em outro tempo, quando vivia nelas. Observe, tudo isso é passado agora. As coisas velhas já passaram. O seu coração de pedra foi tirado. Você morreu juntamente com Cristo. É uma vida nova. Você não está mais morto em seus delitos e pecados. Você não anda mais segundo o curso deste mundo. Você não é mais escravo do diabo. Você não é mais obrigado a satisfazer os seus desejos, os seus pensamentos e os seus sentimentos. A nova moda que deve reger a sua vida é a moda cristã, que foi inaugurada há 2000 anos atrás. É um fato verdadeiro e concreto, é uma realidade que você já pode experimentar a partir de agora. A partir do momento em que você creu, a partir do momento em que você nasceu de novo, você vestiu essa nova roupa, tirou a roupa velha do velho homem. E ele diz: você deve viver na moda cristã, porque você já se vestiu do novo homem. O texto continua dizendo: vos revestistes do novo homem. De novo, eu quero pegar esta palavra, revestistes. O tempo verbal aqui é a mesma do despistes. Se você observar, a palavra, a conjugação verbal é a mesma, ou seja, está no passado e de modo completo. Você se despiu do velho homem e você se revestiu do novo homem. Não é algo que acontece todos os dias, é algo que já aconteceu de modo completo e perfeito. Isso aconteceu quando você conheceu a Cristo e se converteu. Isso aconteceu quando você morreu com Cristo e ressuscitou juntamente com Ele. Inclusive nós lemos isso nos versículos de 1 a 4. Isso aconteceu quando você nasceu de novo, quando você foi regenerado, quando você foi batizado com o Espírito Santo. Todo este processo é a mesma coisa, a Bíblia está falando da mesma ocasião. Isso aconteceu quando você ouviu a palavra da verdade do Evangelho e creu. Isso aconteceu quando o Espírito Santo de Deus entrou no seu coração e fez de você uma nova criação. É um novo trabalho. Cristo não apenas perdoou o seu pecado, Ele não apenas te liberta dos pecados antigos. Jesus te torna uma nova criação. Você se torna a criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que você andasse, para que você praticasse. Ou seja, eis que tudo se fez novo. Você tem agora um novo coração. Você agora habita na luz. Você foi capacitado sobrenaturalmente para obedecer. As pessoas às vezes pensam que Deus nos capacita sobrenaturalmente para fazer um monte de milagres, mas eis aqui o maior dos milagres que nós ensinamos. Eu acredito que tudo muda quando você muda. Preste bem atenção nisso. A ideia é como se você visse a realidade de um modo diferente depois que você nasce de novo. Depois que você despiu do velho homem e se revestiu do novo homem, você enxerga as coisas de um modo diferente, você encara as coisas de um modo diferente. Tudo muda quando você muda. Inclusive este é o lema da MPC, Mocidade para Cristo, que inclusive eu te recomendo a conhecer. Mocidade para Cristo.
Procure e pesquise a respeito deste movimento. É um movimento maravilhoso de evangelismo e missões urbanas. E eu pergunto, como é que você pode mudar? Se tudo muda quando você muda, como é que você deve fazer para mudar? Será que um conselho meu para você vai fazer com que você mude? Ou seja, quando eu disser para você assim, olha, larga esse tipo de coisa, vamos fazer assim. Ou, mais ainda, quando eu te dou um exemplo, dizendo assim, olha, fulano fez e se deu bem. Ou dizendo, fulano não fez e se deu mal. Tentando explicar isso, você acha que isso vai mudar alguma pessoa? Ou ainda, será que mexer com o seu intelecto, mostrar através da racionalidade que esse tipo de atitude não é boa, será que isso muda? Claro que não! O homem, a despeito dos conselhos, o homem a despeito dos bons e maus exemplos, o homem a despeito do seu raciocínio, ele abandona tudo para continuar no pecado. E ele não muda, não é transformado. Pode mudar até as suas atitudes externas, mas o seu interior continua corrompido, desejoso de fazer aquilo que é mal. Mas eu quero te dar uma esperança: somente o Espírito Santo faz o milagre de transformar a sua vida. Somente Deus transforma corações, inclusive esta é a especialidade dele. O poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é o poder usado para transformar você. O poder do Pai que ressuscitou Jesus Cristo, o poder do Deus Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo, o poder do próprio Cristo que se trouxe à vida, este poder foi usado para transformar quem você é. Por isso não duvide disso. O texto continua dizendo que se refaz para o pleno conhecimento. Eu quero novamente fazer uso da língua portuguesa para a compreensão adequada deste texto, quando ele diz se refaz. Observe o tempo verbal que está dizendo aqui, é algo que acontece continuamente. O tempo verbal aqui está no presente, de modo contínuo, inclusive enfático. Deixa eu tentar expressar isso aqui da seguinte forma. Tente imaginar que eu vou te ajudar na montagem de uma mobília, de um móvel na sua casa. Então, coloco a chave de fenda na minha mão e lá está o parafuso e você me pede, gire o parafuso. E então eu pego o parafuso e giro uma vez. Bem, quando você diz gire o parafuso, você está dizendo gire até o final. Não é assim? Aqui também é justamente esta ideia. Ele diz esse se refaz como algo que deve acontecer todos os dias. É um gerúndio, é uma continuação. A ideia é que deve se refazer continuamente para o pleno conhecimento. Até aqui, a sua participação foi a sua fé. Foi acreditar que Cristo morreu numa cruz para perdoar seus pecados e transformar sua vida. Até aqui é a sua fé, de acreditar que você foi despido do velho homem e revestido do novo homem no passado, e que você é uma nova pessoa. Até aqui entra a sua participação de crer, de acordo com a fé dada pelo nosso Deus, pelo autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas a partir de agora, começa a sua ação junto com Deus. Agora são as suas atitudes. Você deve refazer a sua mentalidade. Você deve continuar na leitura das Escrituras para aprender disso. Se você é cristão, você deve conhecer a Cristo para imitá-lo, pois agora está capacitado para isso. Nada neste mundo te obriga a pecar. Você não pode mais alegar dizendo assim: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Você não pode mais dizer: esse é o meu jeito, eu sou assim mesmo. Não! Nada mais te obriga a pecar. Você foi transformado sobrenaturalmente para abandonar a vida de pecados, para abandonar pecados rotineiros. Você agora é uma nova pessoa. Você está livre. Você está livre de tudo que te prendia no pecado. Antes de se despir do velho homem, antes de se revestir do novo homem, tudo que você sabia fazer era pecar. Mas agora não. Você foi transformado para que seja uma nova pessoa. Por isso, para exemplificar melhor isso, eu gostaria de voltar a uma história, a história de Adão. Adão desobedeceu a Deus, vocês lembram bem da história, e depois que ele desobedeceu e comeu do fruto que não poderia, ele tentou resolver os seus problemas sozinho. E o que ele fez? Ele fez para si uma roupa, e uma roupa que não funcionou.
Geralmente nós vemos nos desenhos ou filmes ou representações da história de Adão e Eva, e eles colocam roupas de figueira muito bem organizadas. E olha, muito embora Adão e Eva tivessem um intelecto muito aprimorado, né? Não estava ali tão perturbado pelo pecado, mas já tinha sido corrompido. Ainda que naquele momento, mas o pecado já corrompeu a mente de Adão e Eva. Então eles não conseguiram fazer cintas das mais perfeitas, não. Ele fala cintas. Então não conseguiu cobrir a sua nudez. Ou seja, não funcionou tanto que quando Deus foi conversar com Adão, ele pecava cada vez mais. Ele tentou resolver o seu problema sozinho, e o que aconteceu? Ele pecava cada vez mais. Deus perguntou: Adão, onde você está? Eu estou escondido, eu fiquei com medo, porque eu vi que estava nu. Observe, ele não confessa o seu pecado, ele não reconhece que a sua nudez é por causa do pecado. Ele não reconhece que a sua vergonha é por causa do pecado. Então Deus pergunta para ele: o que é que você fez? Você comeu do fruto que eu disse para não comer? E ele diz: isso foi a mulher que o Senhor me deu. Ele acusa tanto a mulher como o próprio Deus. Ele só piora cada vez mais na sua argumentação. Ele só está pecando cada vez mais, não resolve. A roupa que Adão e Eva fez não resolveu o problema. Então, quem resolve o problema é o próprio Deus. Deus fez uma roupa para ele. Deus matou um animal e cobriu Adão. Agora sim, Adão estava coberto. Esse fenômeno ficou gravado na memória de Adão. Ele viu Deus matar um animal para cobrir a sua nudez, de modo que ele creu nas promessas que Deus fez, e então ele passou a matar animais como forma de sacrifícios para esconder os seus pecados. Ele passou a matar animais para que, à medida de que ele fazia isso, ele acreditava que Deus encobriria os seus pecados. Assim, a sua fé o ensinou a como obedecer a Deus. Ele creu nas promessas de Deus e passou a obedecê-lo. Quando você peca e tenta lutar contra o pecado do seu jeito, é como usar folhas de figueira. O final do capítulo 2 de Colossenses mostra uma trágica luta contra o pecado, onde as pessoas tentam usar os seus próprios métodos para lutar contra o pecado e se frustram continuamente, porque nada das tradições humanas, nada das regras humanas são capazes de combater, de transformar quem o homem é. Mas Deus tirou essa roupa inútil e te cobriu com a roupa de um cordeiro. Deus matou um cordeiro santo e perfeito para cobrir todos os seus pecados, e Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A roupa de Jesus é que você deve usar, é a armadura de Jesus que você deve usar. Essa é a veste branca prometida a você. Quando nós lemos lá em Efésios capítulo 6, falando da armadura de Jesus Cristo, nós estamos falando da armadura dita que em Isaías é prometida, em Isaías 59, quem usa é o próprio Cristo. Você se despiu dos trapos de imundícia para se vestir a armadura de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso te dá uma veste branca, foi prometido uma veste branca. O texto de Apocalipse diz que depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas com ramos de palmeiras nas mãos. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são? E de onde vieram estes que estão vestidos de branco? E eu respondi: o Senhor sabe. E então ele disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Eles têm roupas novas, eles são novas pessoas. Ou seja, aqui ele fala de grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo e livre. Ou seja, qualquer tipo de pessoa, não há distinção. E para isso ele fala, por exemplo, do judeu e do grego, que eram os povos mais comuns ali na igreja para onde Paulo pregava. Mas ele fala também da circuncisão e incircuncisão, dizendo que o que transforma não é uma marca na carne, não é a circuncisão ou a incircuncisão, é uma marca feita pelo Espírito Santo no seu espírito, em você por completo. É o Espírito Santo que muda você por completo, ele transforma o seu coração.
Ele ainda fala, por exemplo, do bárbaro e cita. O bárbaro era um povo, ainda que não falasse o grego, ainda que não fizesse parte do Império Romano, ele ainda era um povo civilizado, que morava em cidades. Mas ele fala também do cita, que era um povo que não tinha ainda, que vivia em florestas. Seriam aproximadamente os indígenas da nossa época. E ele ainda fala dos ricos e pobres, escravos e livres, para todos, não há distinção. E eu pergunto a você, quer mudar? Você quer ser uma outra pessoa? Sabe o que você precisa fazer? Você precisa nascer de novo. Este é o maior milagre que pregamos. Deixe-me dizer novamente, a igreja presbiteriana geralmente é criticada porque não acredita em milagres. Mas, lamentavelmente, os nossos irmãos pentecostais têm enfatizado muito mais os milagres de prosperidade e têm se esquecido deste grande milagre da transformação de vidas, causado, criado, transformado apenas pelo nosso Deus, apenas pelo poder do nosso Deus. Lamentavelmente isso tem acontecido, e eu quero dizer a você, o maior milagre que pregamos é o milagre da transformação de vidas. Deus transforma pessoas. Este é o maior milagre. Deixe-me dizer uma coisa para você, para ficar bem claro. O diabo faz curas. Você já deve ter visto isso em vários lugares. O diabo faz milagres. As pessoas pedem a estátuas, pedem a seus deuses, e muitos dos seus pedidos são atendidos por permissão divina. Mas o milagre da transformação de vida é exclusivo de Deus. Apenas Jesus muda o seu coração. Jesus é o único capaz de mudar quem você é. Quer mudar? Jesus é o único capaz de mudar quem você é, de mudar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas vontades. Ele é poderoso. Agora, você que é cristão, ainda não mudou. Você se diz cristão e ainda não mudou. Você diz acreditar no que Cristo fez na cruz. Você diz que acredita que Jesus perdoou os seus pecados e transformou a sua vida, mas você continua na mesma vida de pecado. Eu quero dizer a você, não são os seus instintos, não são as pessoas, não são as circunstâncias que te levam ao pecado, porque você está livre. Você está pecando porque você quer. Se de fato você crê nisso, isso é uma escolha sua. Lute contra o pecado. Para isso eu gostaria de te recomendar a Bíblia, a oração e a igreja. Na luta contra o pecado, geralmente vem as fórmulas mágicas. Na luta contra o pecado, geralmente vem um monte de ideias mirabolantes. Aqui eu quero falar do básico. Eu quero te dizer que os meios de graça oferecidos por Deus para que lutemos contra o pecado se resume a coisas simples. A você ler a Bíblia, a você examinar as Escrituras, a você orar, falar com Deus, a você expressar a Deus a sua angústia, os seus pecados, confessar a Ele, e também você estar em uma igreja. Numa igreja você faz parte da membresia, ou seja, você faz parte da igreja, e por isso existem algumas exigências sociais que te ajudam inclusive a inibir o seu pecado. Por exemplo, a ceia. Você deseja participar da ceia, mas também há o ambiente social das pessoas que estão vendo a sua participação ou não, e isso certamente nos inibe a prática do pecado e nos faz lutar contra ele. Ainda, o confessar uns aos outros, o dizer para as pessoas, falar com elas sobre os nossos pecados e receber de cristãos genuínos um conselho devido. E sem sombra de dúvida, a pregação da palavra. Por isso eu quero dizer a você que está ouvindo, que está assistindo este vídeo, não se acomode apenas a vídeos. Você deve estar numa igreja, deve ouvir, deve participar junto de uma comunidade cristã, para que você lute contra o pecado. Essas são ferramentas dadas por Deus, não abra mão delas. E eu quero te dizer ainda, lute. Está na luta contra um pecado específico? Lute. Não pare de lutar, não esmoreça. Certamente você receberá algumas pancadas,
e você falhará durante a luta, mas há esperança. Jesus Cristo te dá forças para lutar contra o pecado e para vencê-lo. Por isso, faça o compromisso agora mesmo de lutar contra os seus pecados, de se levantar novamente e começar uma nova luta. Pense grande, comece pequeno, comece com pequenas transformações e lute, não esmoreça.